Noivo milionário expõe a noiva em momento humilhante, mas o pai dela revela um segredo incrível. A festa estava em clímax. As luzes brilhavam, os risos ecoavam entre os convidados bem vestidos e Clara, com seu vestido deslumbrante, era o centro das atenções. Era o momento que ela sempre sonhou, seu noivado com Eduardo, o empresário bem-sucedido que parecia ter tudo, menos o respeito pelas pessoas. Entre brindes e palavras carinhosas, ele, em um momento de arrogância, soltou a bomba que transformaria a alegria em um silêncio ensurdecedor. Quem diria que a filha do mecânico seria tão sortuda, não é mesmo? A sala parou. Clara sentiu o peso do olhar de todos. O coração dela disparou e o rosto ardeu de vergonha. Ali exposta como um objeto de risadas, ela decidiu que não poderia permanecer. 2 quarteirões depois, no pequeno apartamento onde sempre morou com seu Antônio, o abraço acolhedor do pai trouxe um alívio imediato. As paredes simples e a mistura do cheiro do café com o perfume de flores do quintal lembravam a Clara do lar que a moldou. Foi ele quem fez de mim quem sou, pensou com lágrimas nos olhos. Seu Antônio escutou atentamente e quando ela contou sobre a humilhação, sua expressão endureceu. Clara, meu amor, não deixe que o desprezo de um homem defina quem você é. Eu também passei por dificuldades. Ele começou a compartilhar histórias da sua infância, quando enfrentou discriminação e se levantou, desafiando as expectativas. Eu me tornei líder na comunidade por causa da força que encontrei em mim, e você possui essa mesma força. As palavras do pai foram como uma faísca de esperança acendendo uma chama de determinação no coração de Clara. Ela não deixaria Eduardo ofuscar sua essência. Decidida, começou a pensar em como poderia se levantar com dignidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara começou a articular um plano audacioso, decidido a enfrentar Eduardo com coragem. Com o apoio de amigos e vizinhos solidários, a ideia de um evento público tomou forma. A intenção era clara: expor Eduardo como símbolo do preconceito que tantos enfrentavam, mostrando ao público que o amor verdadeiro é construído em valores, não em dinheiro. As histórias de superação, unidas à força da sua comunidade, começaram a criar uma teia de apoio que a envolvia. Quando chegou o dia do evento, a tensão era palpável. Clara respirou fundo, lembrando-se das muitas vezes que seu Antônio a incentivou. E assim, em um instante eletrizante, ela se encontrou cara a cara com Eduardo, os olhares se cruzando em uma batalha silenciosa. O público aguardava ansiosamente e a pergunta pairava no ar. Será que Clara conseguiria mudar sua história e a de muitos? A expectativa era intensa, e a verdadeira pergunta ainda não tinha sido respondida. O silêncio se estendeu como uma corda bem esticada entre Clara e Eduardo, enquanto o público observava preso à expectativa. Clara sentia seu coração pulsar no peito, cada batida ecoando como um tambor no ritmo da coragem que a preenchia. Com a respiração entrecortada, ela se preparou para falar, sabendo que cada palavra poderia mudar não apenas sua própria vida, mas também a percepção do público sobre o amor e o respeito. Eduardo, começou Clara, a voz firme, quem é você para me definir? Para medir meu valor com sua arrogância e preconceito? As palavras saíram com um peso que reverberou pela multidão. Clara viu algumas pessoas assentindo, outras murmurando, liberando uma onda de apoio que a encorajou. Eu sou a filha do mecânico, continuou ela, agora com um sorriso confiante. E tenho orgulho disso. Meu pai me ensinou a lutar contra o preconceito e a não aceitar menos do que eu mereço. Eu não sou um troféu a ser exibido, sou uma mulher com sonhos, um passado rico em histórias e uma comunidade que me apoia. Enquanto falava, Clara sentiu-se como se estivesse desnudando não apenas Eduardo, mas todas as vozes que a tinham menosprezado por tanto tempo. As palavras fluíam como um ribeirão, cada uma mais forte que a anterior, e ela percebeu que havia muito mais para compartilhar. Eduardo, você pode ter dinheiro, mas o respeito se conquista. E isso, meu caro, você nunca terá. A multidão reagiu, um misto de aplausos e gritos de incentivo. Clara via rostos familiares entre os convidados, amigos e vizinhos que se levantaram em sua defesa. Logo, mentes abertas começaram a reavaliar a situação ali, e a tensão no ar começou a se dissipar. A transformação de Clara estava em andamento,
e ela se sentia mais forte a cada segundo. Eduardo tentou interromper, mas as palavras de Clara agora cortavam como uma lâmina afiada. Chega de silêncio. Chega de ser tratada como inferior. As pessoas merecem ser valorizadas pelo que são, não pelo que possuem. A cada frase, a força de sua mensagem se espalhava por entre os ouvintes. Quando Eduardo finalmente conseguiu se defender, suas palavras eram vazias, afogadas pelo ligamento emocional que Clara havia criado. Você não pode simplesmente acabar com tudo isso assim. Ele gritou, mas já era tarde. O público decidirá o futuro daquela relação. Clara sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ela havia feito o impossível, mas ainda havia uma nuvem de incerteza pairando. O que aconteceria a seguir? E se Eduardo não aceitasse bem a situação? Ela olhou ao redor, sentindo o encorajamento dos que a apoiavam. Naquela fração de segundo, percebeu que a luta estava apenas começando. Mas então, do fundo da multidão, alguém se destacou. Uma figura familiar, alguém que ela nunca esperava ver ali, caminhava em direção ao palco. O coração dela disparou. O que essa pessoa tinha a dizer mudaria tudo. Clara sentiu que podia ser o momento da verdade, mas também o início de algo muito maior do que apenas um desprezo. Seria a revelação dessa pessoa capaz de virar a mesa e marcar o desfecho dessa batalha? Clara mal podia esperar para descobrir. A figura que se aproximava do palco era sua mãe, Ana, que nunca havia tido coragem de entrar em um ambiente como aquele. Clara sentiu um misto de surpresa e desespero. O que sua mãe estava fazendo ali? Era um momento delicado, e a presença dela poderia mudar tudo para o bem ou para o mal. Ana parou a poucos passos de Clara. Seu olhar carregava um peso que Clara nunca havia visto antes. Ela parecia uma âncora, pronta para puxar a filha de volta para a realidade ou libertá-la de uma prisão de silêncios acumulados. O público se dividiu entre sussurros e olhares curiosos. A tensão estava tão alta que se podia cortar com uma faca. Clara! A voz de Ana tremia, mas havia uma força ali. Eu não podia deixar você passar por isso sozinha. As palavras tão simples encheram o ambiente de emoção. Eu sempre quis proteger você, mas às vezes fazer isso foi uma forma de esconder verdades que você precisa saber. Eduardo, percebendo que o foco havia mudado, cerrou os punhos. Ele não gostava da ideia de que outra pessoa tomasse o centro das atenções naquele momento. Mas Clara estava tão absorta nas palavras da mãe que não percebeu a crescente tensão ao seu redor. Por que agora? Clara perguntou, a confusão em sua voz. Ela estava ali lutando bravamente e de repente tudo parecia estar desmoronando. Era como um filme em que a protagonista se vê diante de uma revelação que pode vir a ser sua salvação ou ruína. Porque você precisa da verdade, minha filha, Ana respondeu, com lágrimas nos olhos. A verdade sobre quem somos. Sobre o que realmente significa ter dignidade e valor. No momento seguinte, Ana respirou fundo e começou a falar. Eu trabalhei por muitos anos como faxineira na casa dos pais de Eduardo. Eu vi a arrogância dele, mas vi algo mais. Eu vi uma garotinha, uma criança que apenas queria ser amada. Clara congelou. Como sua mãe poderia saber disso? Eu só queria que você tivesse uma vida diferente, Ana continuou, as palavras saindo entrecortadas. Mas quem somos não é definido pelo que temos ou pelo que fazemos. É sobre quem temos ao nosso lado. Clara olhou para sua mãe, os olhos bem abertos, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas o que isso tem a ver com Eduardo? A voz dela estava quase suplicante. Ana hesitou e então revelou. Ele não sabe que você é sua irmã. Um estrondo de murmúrios se espalhou pela multidão, agitando a situação. Clara sentiu a realidade girar em sua cabeça. A revelação era como um vendaval, levando tudo o que ela pensava saber. Eduardo, a princípio chocado, parecia mais irritado do que surpreso. Ele não poderia acreditar naquilo. Isso é absurdo, gritou ele, mas as palavras não turvaram a verdade deixada no ar. A multidão estava em êxtase, esperando que tudo descortinasse. Como Clara reagiria a esse novo panorama? A linha entre amor e rivalidade estava cada vez mais delicada. As reações dela e de Eduardo determinarão o futuro deles. No que essa conexão secreta poderia levar ambos? Com o coração acelerado, Clara olhou para Eduardo e para sua mãe, sentindo a verdadeira batalha apenas começando. Ela sabia que precisava decidir quem queria ser naquele momento e que novas verdades estavam prestes a surgir, indomáveis e insondáveis, transformando suas vidas para sempre. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu como se seu coração estivesse batendo tão forte que poderia ser ouvido por todos no auditório. Eduardo a encarava, seu rosto traduzindo uma mistura de raiva e confusão. Como se estivesse tentando encaixar peças que não se firmavam.
Você está mentindo. Ele bradou, suas palavras cortantes ecoando entre o público. Não pode ser verdade. Isso é loucura. Ana tremeu, mas continuou firme. Eu entendo que você não quer acreditar, Eduardo. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Clara é sua irmã, uma parte de você que por muito tempo não soube que existia. Clara sentia o mundo à sua volta começar a desmoronar. Como todas as memórias de momentos felizes com Eduardo se transformaram em um labirinto de sentimentos perturbadores. A história da infância deles, as brincadeiras nas festinhas de aniversário, tudo parecia agora estar sob uma nova luz. Lembranças que deveriam ser alegremente amigáveis se tornavam uma realidade estranha e dolorosa. Como você pode me fazer isso? Eduardo gritou, a dor de sua voz provocando uma onda de murmúrios na plateia. Você me traiu. Me enganou a vida inteira. Eu nunca te enganei, Eduardo, Clara respondeu, tentando manter a voz calma, mas sentindo que cada palavra custava muito. Eu só não sabia. Eu só não sabia. Ana caminhou até Eduardo, abrindo os braços numa tentativa de reconciliação. Você tem que entender que eu fiz isso para protegê-los. O que houve entre suas famílias não é culpa de Clara, nem sua. Eu não queria que ela crescesse numa mágoa que não era dela. O peso desse segredo. Ana parou por um momento, sua voz embargada. Não era apenas dela, mas meu também. O público seguia a cena com atenção, cada um respirando com atenção. Clara poderia sentir os olhares, o suspiro coletivo das pessoas nas primeiras filas. Estava encravada entre o amor que sentia pelo irmão e a dor de ser uma desconhecida ao mesmo tempo. Eduardo estava ofegante. Ele se virou de costas, seus olhos se perdendo no vazio. Clara desejou alcançar o irmão, quebrar essa barreira monstruosa que havia crescido entre eles. Mas como fazer isso? Como abrir mão da dor que parecia interpor-se entre a verdade e o amor que haviam construído? Com um gesto súbito, Eduardo se virou e, com os olhos cheios de lágrimas, falou: pelo que vale, eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. Você mal me conhece, Clara. Ele se afastou, a raiva e a dor misturando-se em seu olhar antes de sair do palco, a pressão da multidão atrás dele. Ana olhou para Clara, a expressão de dor mais uma vez estampada no rosto. Eu sinto que tudo isso está acontecendo. Mas minha filha, é um momento de transformação. Às vezes as verdades mais difíceis podem levar à cura. Clara sentiu uma lágrima escorregar por seu rosto. Naquele instante, ela percebeu que o caminho à frente estaria cheio de desafios, mas também de possibilidades. Como ela poderia reatar esse vínculo agora quebrado com Eduardo? E mais importante, se ele era realmente seu irmão, qual seria o próximo passo? Enquanto a plateia assistia em silêncio, Clara respirou fundo, determinada a encontrar uma saída do labirinto emocional em que estava presa. Mas antes que pudesse responder a si mesma, uma nova voz irrompeu da multidão, fazendo seu coração gelar. Espere! Um homem de pé na parte de trás levantou a mão. Clara, você não sabe a verdade completa. A história não termina aqui. Todos se voltaram para ele, e Clara sentiu uma onda de expectativa crescente, um novo mistério por desvelar. Como se de repente a verdade que havia buscado por tanto tempo estivesse à sua porta, pronta para ser revelada. Clara sentiu seu coração disparar. O homem que havia interrompido aquele momento tenso era um estranho, mas sua presença parecia carregar um peso inegável. Ela sentiu a curiosidade de quem estava ao redor se transformar em um pânico silencioso. O que ele sabia? A pergunta ecoou em sua mente como um grito desesperado. Quem é você? Clara perguntou, sua voz embargada, tentando resgatar um pouco de controle sobre a situação. Os olhares se fixaram nele, e Clara podia quase ouvir o coração de todos batendo em uníssono, aguardando uma revelação. O homem, com os cabelos desgrenhados e um olhar intenso, respirou fundo antes de responder. Meu nome é André. Eu sou um amigo da sua família. E Clara, você precisa saber que esta verdade que você acabou de descobrir não é a única. Existe mais. Eduardo parou ao ouvir o nome de André. Ele hesitou ao sair do palco, sua expressão se contorcendo de confusão. Que tipo de amigo? O que você sabe? Por que está aqui? A tensão no ambiente aumentava a cada segundo. Eu estive próximo do que aconteceu no passado, no que liga nossas famílias, André disse, a voz tremendo. Vocês dois precisam entender que a história de vocês é muito mais complexa do que imaginam. E o que eu sei pode mudar tudo. Você tem apenas 1 minuto, Eduardo respondeu, claramente irritado, mas também intrigado. André começou a contar uma história que parecia ter saído de um filme. Ele falou sobre um amor proibido entre os pais de Clara e Eduardo, que em busca de uma vida melhor, preferiram esconder segredos ao invés de encará-los. Havia muito mais em jogo do que apenas o que aconteceu na infância.
Havia traições, promessas quebradas e uma conspiração que pode ter mudado o futuro de vocês dois. Enquanto suas palavras preenchiam o ar, Clara sentiu a temperatura do ambiente mudar. O sentimento de culpa que tinha a dinâmica entre ela e Eduardo, tudo começou a se transformar. A ideia de que havia algo ainda mais profundo e sombriamente inexplicável a instigava e atemorizava ao mesmo tempo. Por que você está dizendo tudo isso agora? Clara questionou, sem conseguir esconder uma certa incredulidade. Por que não nos contou antes? Porque eu tinha medo. Medo de que isso colocasse vocês em perigo. Até que eu percebi que o silêncio só aumentava as feridas. É hora de encarar a verdade de lado a lado como uma família. Mesmo que a base de tudo isso seja construída em dor. A voz de André estava cheia de sinceridade, e Clara podia sentir a intensidade do momento. Ana, que havia se mantido em silêncio até então, finalmente se pronunciou. O que você quer dizer com perigo? A verdade deve ser libertadora, não perigosa. André fechou os olhos por um momento, buscando as palavras que poderiam desvendar aquele emaranhado emocional. Às vezes, saber quem você realmente é pode ser mais doloroso do que a dor que já se carrega. Mas, em última análise, é a única forma de se curar. Clara sentiu uma onda de emoção crescer dentro dela. Era como se todas as frustrações, medos e ansiedades fossem engolidas por um novo foco de esperança. Ao mesmo tempo, isso era assustador, como se as paredes ao seu redor começassem a se fechar, mas havia uma luz piscando no fim do túnel. Então, o que podemos fazer agora? Clara perguntou, seu olhar fixo em André. As palavras que se entrelaçavam nas suas mentes deveriam encontrar uma saída. Como podemos fazer isso direito? André deu um passo à frente, seu rosto iluminado por uma determinação renovada. Precisamos nos reunir. Precisamos de um encontro. E essa pode ser a chave para sair desse labirinto. Mas a verdade não terá retorno, e ela não será fácil. Enquanto o público assistia em expectativa, Clara percebeu que o verdadeiro desafio apenas começava. O que mais estava oculto nas sombras das suas famílias? Qualquer resposta poderia causar mais estragos. E, no entanto, ela sabia que seguir em frente era a única maneira de encontrar paz. As palavras de André pairavam no ar, e a tensão estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais profundo. O que seria revelado em um possível encontro? E será que Clara e Eduardo conseguirão superar essa nova camada de dor e se aproximar como irmãos? A dúvida era palpável enquanto Clara olhava para o vazio à sua frente, seu coração pulsando com expectativa e um medo avassalador. A verdade estava se aproximando, e Clara estava prestes a confrontar o que nunca imaginou. A atmosfera no auditório estava elétrica. Clara estava paralisada, absorvendo cada palavra de André, enquanto a angústia se misturava com uma determinação crescente. A ideia de um encontro, uma reunião para desvendar segredos ocultos, parecia algo imensurável e aterrorizante. Ela olhou para Eduardo, os olhos dele refletindo um turbilhão de emoções semelhantes às suas. E onde seria esse encontro? Clara perguntou, sua voz tão rouca que mal saía. Ela não queria parecer frágil, mas a verdade era que tudo o que conhecia começava a desmoronar. André hesitou, como se estivesse tentando escolher as palavras certas. Em um lugar seguro. Eu preciso que confiemos uns nos outros. Esse não é um jogo, Clara. Precisamos estar prontos para a verdade, não importa quão dolorosa possa ser. Ana, ao lado de Clara, interrompeu. Talvez devêssemos chamar outros. Nossos pais, eles devem saber disso também. Não é tão simples, André respondeu, sua expressão se tornando séria. Alguns não estão prontos para ouvir a verdade. E alguns podem querer protegê-los, mesmo que isso signifique esconder informações. Precisamos fazer isso de maneira controlada. Um passo de cada vez. As palavras de André reverberaram nos ouvidos de Clara. Como poderiam confiar em alguém que parecia conhecer tanto e ao mesmo tempo pouco? Mas havia uma parte dela que sentia que André era uma chave, um passo essencial para destrancar um passado que carregavam nas costas. Por que você se importa tanto? Eduardo questionou, sua voz mais forte, como se tentasse instigar um momento de verdade em André. Você parece estar tão envolvido. O que você ganhou com isso? A dúvida pairava na sala, e os olhares se voltaram para André, que respirou fundo novamente. Porque eu já vi as consequências do silêncio. Eu vi famílias se destruírem por não enfrentarem suas verdades. Eu não posso permitir que isso aconteça com vocês. A sinceridade nas palavras de André penetrou Clara, agitando seus medos mais profundos. Era doloroso perceber que tanto sofrimento poderia ser evitado se tivessem encarado a verdade antes. Mas a dúvida ainda se entrelaçava com a esperança. Podemos fazer isso? Clara murmurou, mais para si do que para os outros.
Estamos prontos para a verdade? E antes que alguém pudesse responder, um forte barulho cortou o ar. O som de um objeto caindo fez todos se virarem. Era um dos membros da plateia que, em uma tentativa de se aproximar, derrubou um copo. A tensão foi quebrada momentaneamente, mas logo todos perceberam que algo estava errado. O homem, com um olhar aflito, gesticulou para André. Você não deveria estar aqui, ele gritou, a voz carregada de urgência. Você não tem ideia do que pode acontecer. As palavras carregavam uma gravidade que deixou todos em estado de alerta. Clara piscou rapidamente, a sensação de que a situação estava se intensificando novamente. O que mais André estava escondendo? E por que aquela pessoa estava tão alarmada? André se virou com expressão tensa. Quem é você para me ameaçar? A determinação no olhar dele fez Clara sentir uma mistura de medo e coragem. A insegurança que envolvia a situação parecia estar crescendo. Estou apenas tentando proteger quem precisa ser protegido, o homem insistiu. A verdade é mais perigosa do que você imagina. As reações da plateia eram de choque. Clara estava sem chão, atenta ao desenrolar da cena. O que estava acontecendo ali? Será que a verdade que todos buscavam era também uma armadilha? O que mais poderia estar escondido sob a superfície? Precisamos conversar. André disparou, e em um movimento rápido puxou Clara e Eduardo para um canto, afastando-os do tumulto. Vocês estão prontos para o que vem a seguir? Ele perguntou, o olhar penetrante. Clara sabia que a resolução daquele momento cruciará seus destinos de uma vez por todas. Estamos prontos para tudo, André, Clara respondeu, embora seu coração estivesse descompassado, e uma tempestade de medo e expectativa a assaltasse. As verdades que estavam por vir tinham o potencial de mudar tudo. E a cada instante a tensão crescia, preparando o palco para o que estava prestes a ser revelado. Mas o que poderia ser tão perigoso a ponto de colocar suas vidas em risco? O mistério parecia se aprofundar, e a emoção que crescia no ar deixava Clara inquieta, mas também ansiosa pelo que viria a seguir. O coração de Clara acelerou enquanto olhava para André, esperando que ele tomasse a iniciativa de explicar tudo. O clima no auditório era agora de suspense, como se todos ali estivessem segurando a respiração, prontos para um desfecho que poderia mudar suas vidas para sempre. Vamos para o meu carro. Lá, podemos falar sem que ninguém nos ouça, André sugeriu, a urgência irrompendo em sua voz. Ele conduziu Clara e Eduardo, abrindo caminho através da plateia ainda atordoada. Clara sentia o olhar das pessoas em suas costas, cheio de perguntas e receios. Ao chegarem ao veículo, André fechou a porta com um estrondo, criando um espaço onde a pressão parecia um pouco menor. O carro estava em silêncio absoluto, exceto pela respiração ofegante. André parecia ansioso, como se enfrentasse uma batalha interna. Antes de mais nada, preciso que vocês entendam que a verdade pode ser dolorosa, ele começou, a seriedade dele voltando. E eu não posso proteger vocês das consequências. Eduardo cravou o olhar no rosto de André. O que você sabe? O que realmente está acontecendo? Tem uma razão pela qual me envolvi com vocês, André disse, olhando para baixo como se as palavras o machucassem. Existem segredos em nossas famílias. Segredos que podem destruir o que vocês acreditam ser verdade sobre vocês mesmos e sobre os que amam. Clara pediu com uma voz trêmula. Você está nos dizendo que não só o que aconteceu com nossas vidas, mas também com nossas famílias está em jogo? Sim, André confirmou, seus olhos se encontrando com os de Clara, transmitindo uma intensidade que fez seus joelhos amolecerem. Eduardo estava inquieto, como uma fera encurralada. Eu quero saber a verdade. Não podemos ficar aqui mergulhados em dúvidas. André respirou fundo. Há anos, algo aconteceu que separou nossas famílias. Há um vínculo muito mais profundo e obscuro do que vocês imaginam. Um de vocês pode ser parente de alguém que algo maior que vocês conseguem entender. As palavras soaram como um veredicto. Clara estava confusa, seu cérebro tentando processar tudo aquilo. Como assim, parente? O que você está dizendo? Eu sei que isso parece insano, André insistiu, enrolando os dedos no volante. Mas existe um segredo que liga nossas histórias. E eu temo que se não formos atrás da verdade agora, poderemos perder a chance de corrigir tudo isso. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas ao pensar no que poderia estar escondido. A ideia de que suas famílias estivessem entrelaçadas em uma teia de segredos e mentiras a deixava inquieta, mas, ao mesmo tempo, aquela possibilidade de conexão era quase sedutora. Ela sentia que uma parte de sua vida que sempre esteve fora de alcance poderia finalmente se apresentar. E se o que você está dizendo for verdade? Como podemos enfrentar isso? Clara perguntou, tentando capturar toda a dúvida e o medo em sua voz.
Precisamos encontrar as pessoas que têm essas respostas, André respondeu. Eu conheço alguém que estava lá quando tudo aconteceu. Um silêncio angustiante tomou conta do carro. Clara sabia que este era um momento decisivo. O que fazer com essas novas informações? E nesse instante, a dúvida germinou de novo. Se a verdade levasse a um confronto, se expor tudo resultasse em mais dor do que libertação, estavam realmente prontos para descobrir? Quem é essa pessoa? Como podemos nos conectar? Eduardo perguntou, o nervosismo tomando conta de sua voz. Vamos encontrá-la. A verdade vai doer, mas é a única forma de nos libertarmos, André disse. Determinado ponto, Clara olhou para Eduardo e viu que ele também estava pensando no que viria a seguir. Mas a esperança começou a despontar dentro dela, como um sopro leve em um dia abafado. Eu quero saber. Vamos fazer isso, disse Clara, a coragem tomando conta de sua voz. Mas enquanto se preparavam para a jornada que estava por vir, uma sirene cortou o silêncio da noite. Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. O destino delas estava prestes a mudar, mas quem seria essa pessoa capaz de juntar as peças daquele quebra-cabeça? E mais importante, estavam realmente prontos para enfrentar o que poderiam descobrir? O carro ainda estava parado, a sirene soando ao fundo. Clara sentia cada batida do seu coração como se fosse um eco da tensão formada ali dentro. Eduardo, nervoso, segurava o volante com força, enquanto André tentava reunir suas ideias, o olhar fixo em um ponto distante. Era como se, naquele momento, o mundo exterior estivesse esperando deles uma reação, uma decisão. Tem que ser agora. Clara finalmente quebrou o silêncio. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Certo, André respirou fundo, tentando ganhar coragem. Eu vou te contar a verdade sobre essa pessoa que conheço. Chama-se Dona Luísa, e ela é alguém que carrega muitos segredos. O problema é que ela não costuma ser acessível. Por que não? Eduardo interrompeu, a ansiedade pulsando em sua voz. Ela vive isolada, distante de todos. E não é fácil conquistá-la, principalmente quando se trata de assuntos delicados, como os nossos, André respondeu, apertando a mão no volante. Clara sentiu um frio na barriga. Na sua mente a imagem daquela mulher enigmática se desenhava como um mistério que precisava ser desvendado. Mas a urgência da situação a estimulava. Meu pai sempre falava de uma velhinha que conhecia a história da nossa família. Você acha que é ela? É possível. Essa mulher tem uma memória prodigiosa, além de dívidas com o passado. Ela pode saber mais do que imagina, André afirmou, um lampejo de esperança em seus olhos. Eduardo olhou para Clara, buscando um sinal. Ela sentiu lentamente a mente trabalhando a 1000 por hora. Era um risco, mas o impulso de descobrir a verdade estava crescendo a cada instante. Então vamos. Clara se decidiu, colocando um ponto final nas hesitações. Vamos atrás dela. Não importa o que custe. Com um gesto decidido, André ligou o carro. O motor roncou como se estivesse acordando de um longo sono. Assim que se afastaram do auditório, o clima de expectativa tomou conta do veículo. A luz dos postes iluminava o caminho, e o mundo externo se tornava uma nebulosa, onde apenas a busca pela verdade parecia clara. A viagem foi marcada por um silêncio tenso, cada um imerso em seus próprios pensamentos e expectativas. Clara mal conseguia manter os olhos abertos, de tão nervosa, mas no fundo algo a impulsionava. E se Dona Luísa não souber nada ou não quiser nos ajudar? Questionou Eduardo, uma preocupação genuína estampada em seu rosto. E se ela souber tudo? Clara contrapôs, com os olhos brilhando de emoção. Às vezes, o medo do desconhecido é apenas o começo de uma grande descoberta. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Eduardo. Você sempre tem essa capacidade de ver o lado positivo das coisas. E eu sempre vou ser assim, porque não podemos nos deixar vencer, Clara retorquiu, determinada. Ela estava mudando, desafiando as sombras da incerteza que sempre a rodearam. Finalmente, André virou em uma rua estreita, e Clara sentiu o coração disparar. À medida que se aproximavam da casa de Dona Luísa, uma casa simples e antiga, Clara percebeu que o momento que estava prestes a viver poderia transformar não apenas sua vida, mas também a vida de Eduardo e André. Estamos aqui, André disse, estacionando em frente à residência. O silêncio era absoluto, mas Clara sentia que algum tipo de magia estava prestes a acontecer. Ao saírem do carro, uma brisa fresca envolveu o trio. Era como se o universo inteiro estivesse assistindo ao desenrolar daqueles próximos minutos. Mas quando se aproximaram da porta e André a tocou com a mão, uma voz familiar cortou o ar. Quem está aí? Era Dona Luísa, a figura do passado que agora se tornava a chave para o futuro. O que ela teria a revelar? O temor de Clara voltou a crescer, mas junto dele havia uma centelha de esperança.
E então a porta se abriu. Dona Luísa apareceu na entrada da casa, envolta em um manto de mistério. Sua figura era pequena, mas a intensidade de seu olhar parecia ocupar todo o espaço ao redor. Clara prendeu a respiração, os olhos fixos na mulher que, segundo os rumores, guardava segredos capazes de transformar vidas. Entrar não é fácil, mas sair pode ser ainda mais complicado, Dona Luísa disse, com uma voz que misturava calma e autoridade. A frase ecoou dentro de Clara como se a mulher já soubesse as dúvidas que a consumiam. Senhora, nós precisamos da sua ajuda, André se adiantou, mas a voz tremia. Clara tocou levemente em seu braço, um gesto de apoio. Ajuda? O que traz vocês até aqui, tão tarde? Dona Luísa interpelou, cruzando os braços. O tom dela era um desafio. Estamos em busca de respostas sobre a nossa família. Clara tomou a dianteira decidida. Olhar para Dona Luísa era como encarar o abismo, mas era necessário. Precisamos saber a verdade. A velhinha suspirou, hesitando. Clara viu uma faísca de curiosidade nos olhos dela, mas também a sombra de antigas feridas. Por um momento o silêncio pairou, e o tempo pareceu congelar. Entrem, mas não esperem por respostas fáceis. Dona Luísa finalmente cedeu, abrindo a porta mais um pouco, revelando o interior acolhedor da casa, repleto de quadros antigos e livros empilhados. O cheiro de ervas secas e um leve toque de palha de queijo invadiu o ar. Clara, Eduardo e André seguiram para dentro, mas a sensação de estar em uma armadilha crescia. O ambiente era intrigante, mas também opressivo. André e Eduardo se posicionaram próximos a Clara, prontos para qualquer coisa. Dona Luísa ficou de pé em frente a uma estante repleta de fotos em preto e branco. Aqui estão memórias de pessoas que um dia foram importantes para mim. Mas a curiosidade trouxe vocês até aqui. E nem sempre é bom saber o que se procura, disse, escolhendo uma foto. Por que não começam contando um pouco sobre vocês? Meu pai sempre falou de uma certa história familiar que pode estar ligada à senhora. Clara respondeu, a voz mais firme do que esperava. Nós achamos que você poderia nos ajudar a conectá-las. Histórias, disse Dona Luísa, olhando fixamente para a foto enquanto suas narinas se moviam como se pudesse sentir algo mais do que apenas a lembrança. Muito do que sabemos é resultado do que escolhemos esquecer. E o que você acha que pode suportar quando a verdade se revelar? A atmosfera carregada intensificou-se. Clara sentiu um frio na barriga. Estava prestes a adentrar em um território desconhecido, onde cada palavra poderia mudar todo o seu entendimento. Mas havia mais que estava prestes a ser revelado. Uma conexão mais forte do que imaginava buscava emergir. Eu só quero entender. Clara começou, mas Dona Luísa a interrompeu com um gesto. Então escute. Cada um de vocês tem em si um fardo que não carregam sozinhos, a mulher disse, seu olhar fixo sobre Clara. Mas é na dor que se encontra a verdade. O que vocês estão dispostos a sacrificar para saber o que talvez deveriam esquecer? Silêncio. Apenas o som de suas respirações era ouvido, enquanto a tensão aumentava. Clara percebeu que estavam em um jogo de palavras, em um tabuleiro até então desconhecido. Estamos prontos, disse Eduardo, com um misto de determinação e expectativa. Dona Luísa sorriu de forma enigmática, fazendo Clara sentir uma onda de esperança misturada à apreensão. Então que comece o jogo. Mas lembrem-se, a verdade muitas vezes vem acompanhada de consequências? Clara sentiu o coração disparar. O que você sabe sobre nosso passado? Indagou, a ansiedade subjugando o medo. Talvez eu saiba mais do que vocês imaginam. A pergunta é, estão preparados para aceitar o que virá? Os olhos de todos se entreolharam, a incerteza pairando no ar. O que exatamente Dona Luísa revelaria? Um novo mistério se desenrolava, e a verdade que buscavam talvez fosse mais profunda do que qualquer um deles poderia suportar. E assim, a única certeza era que aquele era apenas o começo de um labirinto, onde cada esquina poderia trazer tanto luz quanto escuridão. Clara, Eduardo e André estavam à beira de um abismo cheio de incertezas e verdades não ditas. O olhar de Dona Luísa era penetrante, quase como se ela visse através das camadas de suas almas, reconhecendo os medos e os sonhos que pulsam em cada um deles. O silêncio na sala era pesado, e Clara sentia o coração acelerado. O tempo se estendia enquanto aguardavam a revelação que poderia transformar tudo. Eu conheço histórias que se entrelaçam com as suas, histórias que falam de amor, traição e família. Dona Luísa começou, a voz suave, mas firme. Preparem-se, pois o que vou contar pode desestabilizar o que pensam saber sobre si mesmos. Ela pegou uma caixa empoeirada que estava em uma estante ao lado e a abriu. Dentro havia cartas e fotos antigas, objetos que pareciam carregar a essência de um tempo esquecido.
Clara prendeu a respiração ao ver a imagem de uma mulher que se parecia com ela, mas com um sorriso triste. Essa era sua avó, Clara, Dona Luísa disse, observando a reação dela. Ela e o pai de Eduardo eram mais do que amigos. Eram inseparáveis, até que o destino decidiu distanciá-los. O que vocês não sabem é que uma grande disputa entre as famílias os separou, e seus pais decidiram esconder essa verdade para proteger vocês de dores que nem tinham consciência. Eduardo estava à beira de um colapso. Como assim? Nossos pais se conheciam? Isso não faz sentido. Eles nunca falaram sobre isso. Porque era um segredo, Dona Luísa explicou, sua voz imperturbável diante do emocional plástico. Uma verdade que ambos, desde pequenos, foram ensinados a esquecer. Mas agora ela vem à tona, disse ela, enquanto segurava uma das cartas aberta. Essas palavras contêm promessas quebradas de amor e um pedido de perdão que nunca chegou a ser feito. Clara olhou para Eduardo e viu a confusão em seu rosto, mas também uma centelha de esperança. Então, isso significa que podemos reescrever essa história? Podermos ficar juntos, como irmãos? Dona Luísa hesitou, pois a intensidade do momento pesava no ar. A reconciliação e o perdão são possíveis, mas para isso, vocês precisam confrontar não apenas as verdades sobre suas famílias, mas também seus próprios corações. É onde a dor pessoal e familiar colidem e só assim poderão encontrar a paz. Uma onda de emoções tomou conta de Clara. Lembranças da infância com seu Antônio, contos de aventuras e a luta para se dar valor surgiram. Eu não aceito viver à sombra de uma mágoa vendida como verdade. Quero saber quem somos de verdade. Se somos irmãos, quero entender e construir essa relação, não importa o que seja. A determinação na voz de Clara foi como um sinal para casa. Dona Luísa sorriu, pareceu reconhecendo a força que habitava dentro dela. Então, é isso que vocês desejam? Enfrentar as sombras e emergir em luz? Eduardo respirou fundo, lutando para aquietar o caos na mente. Sim, eu quero saber. Quero entender, seja qual for a dor, quero enfrentá-la. Então venham comigo, Dona Luísa disse, avançando para um corredor escuro que se estendia na parte de trás da casa. Clara e Eduardo trocaram olhares cúmplices, conectados por uma força que não sabiam que existia. Mas lembrem-se, o que encontrarão poderá ser mais pesado do que imaginam. A verdade pode ser um fardo, mas também é libertadora, afirmou Dona Luísa, enquanto os conduzia. A atmosfera mudava à medida que caminhavam, como se cada passo estivesse os aproximando mais não só do passado, mas também do futuro. Clara sentia um formigamento de expectativa em seu coração. Ela não sabia o que esperar, mas uma certeza começou a crescer dentro dela. A vida que levará até então estava prestes a mudar. O que quer que estivesse por vir, eles enfrentariam juntos. Finalmente, Dona Luísa parou em frente a uma porta trancada. Ela virou-se para os dois e disse: a partir daqui, tudo muda. As palavras que vão ouvir aqui definirão seu destino. Estão prontos para abrir essa porta? Clara entrelaçou os dedos com os de Eduardo. Sim, estamos prontos, respondeu Clara, sentindo a determinação pulsar em seu ser. Eduardo assentiu, e juntos, os três abriram a porta. Um novo capítulo de suas vidas prestes a se revelar. Quando a porta se abriu, uma luz suave os envolveu, e logo se viram diante de uma sala repleta de objetos antigos e fotografias, um testemunho de tempos e vidas que deixaram rastros em meio a um emaranhado de história. Conectem-se com essas memórias. Aqui está o que define quem vocês são, Dona Luísa falou, e então, por meio das histórias que elegeram, Clara e Eduardo começaram a montar os fragmentos de suas famílias com a força que há tanto buscavam. Sentiam cada um ressoar em seus corações, e a luz do amor superando o passado. Por fim, após um longo dia de revelações e reverbos emocionais, Clara e Eduardo se entreolharam, agora não mais como desconhecidos, mas como irmãos, unidos pelo mesmo desejo de resgatar suas histórias. As lágrimas escorriam em seus rostos, mas agora eram lágrimas de esperança. Juntos enfrentariam qualquer obscuridade que ainda estivesse por vir. No coração, Clara sabia que a grande transformação havia ocorrido. Eles eram mais fortes juntos. O amor, essa essência genuína, sempre prevaleceria sobre qualquer segredo sombrio. A jornada deles estava apenas começando, mas com cada passo dado, a luz da verdade brilharia mais forte, revelando o poder da dignidade, do perdão e da união. Esse foi o momento-chave em que Clara não só se transformou em quem realmente era, mas também transformou Eduardo. Ambos, agora cientes de que a verdadeira riqueza estava na família e no amor, prontos para enfrentar tudo juntos, como irmãos de sangue. E assim, Clara sorriu pela primeira vez em muitos dias,
porque sabia que o melhor ainda estava por vir. Se você também deseja continuar nessa jornada de histórias incríveis, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas revelações. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem de esperança chegar a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e sentimentos sobre o desfecho dessa jornada. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.